Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você fica muito bem informado com as notícias dessa quarta-feira. E olha só, um grave acidente entre uma carreta e uma van deixou 9 mortos em Minas Gerais, entre eles uma criança. Ao menos 2 pessoas estão em estado grave. O acidente ocorreu por volta das 9h30 da noite, próximo à comunidade de Barrocão. Uma carreta e uma van bateram de frente, matando 8 adultos e uma criança, na BR-251, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras 10 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo menor transportava 17 pessoas e a carreta 2 ocupantes. A carreta seguia do Nordeste para o Rio Grande do Sul e a van seguia do Triângulo Mineiro para o Ceará. Várias pessoas ficaram presas às ferragens. As equipes dos bombeiros realizaram o desencarceramento das vítimas que estavam presas às ferragens e, posteriormente, em trabalho integrado com o SAMU, atenderam as 10 vítimas feridas, conduzindo 8 ocupantes da van para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros. O motorista e o passageiro da carreta foram atendidos e liberados no local. Dos pacientes que foram levados à Santa Casa de Montes Claros, uma menina de 8 anos e outras 2 vítimas seguem em estado estável. Um homem de 27 anos está em estado grave e segue respirando com a ajuda de aparelhos. Outros 4 sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Municipal de Francisco Sá, sendo um deles de 42 anos em estado grave e aguardando transferência para Montes Claros. 3 pacientes permanecem internados. Durante a atuação das equipes de salvamento, o trânsito na rodovia foi suspenso nos 2 sentidos. Segundo a PRF, a pista só foi totalmente liberada às 3h10 da madrugada desta quarta-feira. Uma viga de obra da linha 15 Prata se desprendeu de um caminhão de transporte e deixou parte da Avenida Jaco Pêssego interditada na zona leste de São Paulo. Felizmente, ninguém se feriu. Uma viga que estava sendo transportada para a obra de expansão da linha 15 Prata do metrô se soltou da carreta na saída do pátio de fabricação e armazenamento na Avenida Jaco Pêssego, na zona leste de São Paulo, nesta madrugada. O acidente aconteceu no início do transporte da viga pela construtora contratada para as obras de ampliação da linha, na altura do número 1800 da avenida, e interdita uma das faixas da via. A CT está acompanhando a remoção e orienta o tráfego da área. O metrô pediu desculpas pelo transtorno e disse que nenhum pedestre ou colaborador ficou ferido. Segundo a empresa, o ocorrido não afeta o cronograma da obra. O metrô também disse que vai notificar a empresa contratada para prestar esclarecimento sobre as circunstâncias do ocorrido. E olha só essa história, uma mulher foi mordida pelo seu próprio cachorro e em breve deve passar por uma cirurgia de reconstrução labial. Já o Jake, o seu cachorro, se encontra em observação. A técnica de enfermagem Natane Santos, de 35 anos, foi atacada pelo próprio cachorro, Jake. O animal vivia há 5 anos com ela e sua família. Natane conta que foi fazer carinho nele, como de costume, e que de repente ele rosnou e em seguida a atacou. Ela contou que a mordida foi suficiente para retirar um pedaço de seu lábio e agora ela aguarda para realizar uma cirurgia de reconstrução labial. Foi tudo muito rápido. Inesperado, ninguém espera que algo do tipo aconteça. Eu já tinha uma rotina com o Jake, era uma rotina de 5 anos de vida. Todas as manhãs o Jake vinha para mim, o Jake vinha atrás de carinho, ele vinha buscar o carinho, né? Em nenhum momento a gente forçava ou ia atrás quando ele não queria, ele sempre foi respeitado no momento dele que queria ficar sozinho. E no dia em questão, eu abri a porta, quando eu abro a porta ele já vinha correndo pra cima de mim, veio receber o carinho, me lambeu. E em seguida eu sentei e aconteceu. Eu fui abraçar novamente e ele rosnou
foi muito rápido. Rosnou, atacou e de repente a gente já viu tudo acontecendo. Meu marido estava ao lado, gritou e rapidamente ele já se recolheu. Fomos ao hospital, fomos muito bem recebido, muito bem tratado. Foi tudo muito rápido e na mesma manhã já estava em casa. O procedimento de Natane vai ser realizado em Santa Catarina pelo cirurgião bucomaxilofacial Raulino Brasil. Para ela, que é da área da saúde, lidar com o ferimento é tranquilo, mas que ficar longe de seu animal de estimação a abalou psicologicamente. Jake, o cão, não tinha comportamentos agressivos e depois do ocorrido, o marido de Natane decidiu levar o animal a um centro zoonoses de doenças infecciosas, onde ele se encontra sob observação. Tudo mudou desde então. Espero que o nosso desejo é que daqui para frente corra tudo bem, que essa cirurgia saia logo. Já estamos sendo acompanhadas pelo Dr. Raulino Brasil, que certamente vai fazer um ótimo trabalho, como já faz. Tem se mostrado uma pessoa bastante prestativa, tem ajudado. E agora é esperar e ver como que vai ficar, ver o resultado. E nós vamos conversar agora com o Dr. Raulino Brasil, que vai realizar a cirurgia da Natane. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Perfeito, doutor. E nós vimos na matéria agora que o ataque do cachorro à Natane foi muito violento e acabou tirando um pedaço enorme do lábio dela. Porém, o senhor vai realizar o procedimento de reconstrução facial. Então, peço que o senhor explique como acontece esse tipo de procedimento. Estão me ouvindo bem? Sim, nós te ouvimos, doutor. O senhor nos ouve? Essa cirurgia... Sim, estou ouvindo. Estão me ouvindo? Maravilha. Tá. Então, essa cirurgia, a gente realiza, né, um enxerto, né, na verdade, um retalho com a língua dessa paciente. A primeira etapa, né, o primeiro objetivo dessa cirurgia é a gente realizar aí, né, restabelecer a função do paciente. A gente observou que ela perdeu toda essa parte central do lábio, né? E isso faz que, quando ela for tomar alguma coisa ou se alimentar, né, o alimento não vai se manter ali dentro da boca, né? A gente pega a língua da paciente, faz um retalho na língua e prende, né, essa língua ali naquela deficiência, né? A gente mantém assim essa paciente por 21 dias, né? Por que que a gente faz isso, né? A gente precisa, obviamente, de uma ponte, né? Uma irrigação para aquele enxerto, né? Porque se eu só tirar um pedaço e estruturar naquela região, o tecido ele vai morrer, correto? Ele vai perder, vamos necrosar ele. Então a gente corta a língua, sutura naquela região e deixa a língua presa ali por 21 dias. Então a gente prepara o sítio receptor, é onde ela perdeu aquela região, e prepara o sítio doador, que é a língua, né? A gente corta a língua e prende nessa região do defeito e mantém esse paciente por 21 dias, né? Obviamente, esse paciente ele vai ter que se alimentar por canudo, algo bem pastoso, e aí, depois de 21 dias, a gente corta, né, a língua, separa esse tecido e sutura ali o mais próximo possível do lábio, né? Para deixar um lábio esteticamente mais bonito. Perfeito. Aí depois, isso é a segunda etapa, né? Depois de 21 dias. A terceira etapa a gente faz depois de 3 meses, né? Quando toda a cicatrização estiver... E aí essa terceira etapa a gente faz alguns refinamentos para deixar aí a parte estética mais próxima do possível. Essa paciente, após esse refinamento, ela se faz aí aquelas técnicas de micropigmentação labial, né? Algo que auxilia bastante aí na parte da estética depois. Então, essa cirurgia, né, ela ocorre desse jeito, né? A gente faz um retalho e a gente é obrigado a deixar essa língua grudada para nós não estar perdendo esse enxerto. E aí, aos poucos, a gente vai refinando, né, essa situação desse lábio dela. A gente já reconstruiu diversas vezes, né? A gente geralmente tem como opção, né, a primeira tentativa, no caso, é a língua. A língua ela é um tecido, né, que é muito vascularizado, ela tem muita musculatura. Então, quando se fala em vascularização, né, bastante sangue, então isso facilita, né,
o nosso sucesso desse enxerto nessa região onde, né, teve essa deficiência, né, após esse trauma aí pelo cachorrinho ali que acabou, né, arrancando um pedaço do lábio dela. Perfeito, doutor, muito bem explicado. E o senhor falou dos 21 dias, que é o tempo de recuperação. Após esse tempo, existe algum efeito colateral depois de realizado o procedimento? Ela vai precisar de algum tipo de acompanhamento? Então, como é muito recente, né, essa lesão que ela teve, acredito que a parte de fonação dela não vai alterar, certo? Parte gustativa dela, né, a gente vai usar a lateral da língua, porque a língua ela é um tecido muito inervado, né? São vários nervos, né, inervando essa língua, tanto sensitivo, que faz a percepção do gosto, quanto motor, né, que faz a movimentação da língua. Então, para poder a gente estar percebendo o gosto dos alimentos, a gente tem várias papilas gustativas, correto? Então, essas papilas gustativas, elas diferenciam os sabores, né? Onde a gente sente bem o gosto de uma pizza com ketchup e uma pizza de frango sem ketchup, né? Por exemplo, né? Então, essa diferenciação, né? Esse paladar, ela não vai perder porque eu vou usar a lateral da língua. Tá? Talvez o salgado, né, ela perca um pouco, o amargo ali, né, talvez. E existe a região anterior da língua também, mas ela não é indicada porque o terço anterior da língua, ela tem uma parte sensitiva especial, né, então ela contribui muito, né, para o paladar. Ela é inervada pelo ramo do sétimo par, né, então a parte anterior da língua a gente não utiliza, a gente utiliza a lateral, porque tem várias papilas gustativas, ela não vai perder todas, porém a diferenciação do sabor dessas papilas laterais aí, ela não vai ter tantos problemas, né, tanto significativos assim na questão do paladar. Em relação à sequela, né, obviamente a gente vai tentar chegar o mais próximo possível da parte estética. E questão ali de fonação, acho que por ser muito recente, ela não vai ter nenhum problema com isso. Eu também já optei em fazer na sequência essa reconstrução, porque aquele tecido está muito vascularizado ainda, né? Conforme vai passando o tempo, onde a gente tem uma cicatriz, uma ferida, né? Vai ficando muito fibrosado e aquela região vai perdendo a vascularização. Então, o quanto antes nós estar realizando essa cirurgia, o sucesso dela será maior. Tá certo, doutor. Muito obrigado por explicar de forma tão fácil para o nosso público como funciona esse procedimento que é muito delicado. Nós acabamos de conversar com o cirurgião bucomaxilofacial, doutor Raulino Brasil. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço. Logo nós vamos ver o resultado dela aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Com certeza estaremos acompanhando. Bom, e a gente continua com as nossas notícias. Vamos para o Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil prendeu um homem que, de acordo com as investigações, roubava residências de luxo na zona sul da cidade. E ele usava a profissão de pedreiro para ganhar a confiança das vítimas e ter acesso aos imóveis. Vamos acompanhar os detalhes com o Anderson Nascimento. A Polícia Civil prendeu um homem que, de acordo com as investigações, roubava residências de luxo na zona sul do Rio de Janeiro, usando a profissão de pedreiro para ganhar confiança das vítimas e ter acesso aos imóveis. Davidson Santana Conceição de Maria é considerado pelos agentes como um criminoso violento. Além do roubo de imóveis de luxo, ele também é apontado como envolvido em caso de roubo de agências bancárias. Os roubos identificados foram em um patamar de quase 50 mil entre joias e pertences pessoais. Também foi caracterizado o emprego de veículos clonados para poderem ingressar no condomínio e ganhar a confiança dos funcionários e praticarem o roubo. Quando foi preso, Davidson estava trabalhando como pedreiro em um condomínio no bairro do Leme. Os policiais contaram que ele usava a estratégia para ter acesso à rotina dos moradores e monitorar a estrutura dos edifícios. Entre os crimes que Davidson cometeu estão o ataque
ataque a um banco da Penha, na zona norte do Rio, e também o ataque a um prédio em Copacabana, onde moradores foram feitos de reféns e mantidos sob ameaça. O criminoso responde pelo crime de associação criminosa, organização criminosa e roubo com emprego de arma de fogo. E para erradicar o subregistro no país, o Conselho Nacional de Justiça faz a 3ª edição da Semana do Registro Civil. E lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde está a maior reserva urbana do Brasil. O foco é atender a população indígena. E quem traz as informações direto do Mato Grosso do Sul é a repórter Fabiane Dorta. A meta é expedir pelo menos 286 mil documentos em todo o país durante esta, que é a 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, realizada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Este ano as ações estão direcionadas especialmente às pessoas em situação de rua, em cumprimento de medidas de segurança, em situação manicomial, população carcerária, egressos do cárcere, além dos povos originários. Aqui onde estamos em Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, diversas instituições se uniram para atender principalmente a comunidade indígena com essa ação social. O mutirão foi montado nessa escola, que fica na maior reserva indígena urbana do país. A gente vê que ainda existe um subregistro muito grande. Esse é o principal foco do CNJ, é erradicar esse subregistro, porque ter documentos faz a pessoa ter acesso a direitos básicos de um cidadão, né? E realmente a população indígena acaba tendo uma dificuldade de acesso, de deslocamento. Então é muito importante que a gente faça esse tipo de ação e venha até a aldeia para atender esses serviços. Hoje nós temos aqui diversos serviços sendo prestados. O Degane está aqui com o cartório de registro civil para fazer registros tardios e outras documentações pertinentes ao registro civil. A Secretaria de Segurança Pública está aqui fazendo o RG. A Receita Federal está emitindo CPFs hoje aqui. E nós estamos com o ônibus da Justiça itinerante e com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, através do NUPIR, que é o núcleo especializado, está aqui hoje também para atender a população. Inclusive demandas consensuais que a gente pode resolver imediatamente no ônibus hoje. Tem uma demanda muito grande do registro civil em geral. São o registro de nascimento, segundas vias do registro, averbações em geral, de retificação, de averbação para inserção da etnia. Então, há uma demanda grande nesse aspecto, em busca dessa primeira documentação. O registro civil é o documento original. A partir dele é que as pessoas podem tirar o RG, tirar o CPF, os demais documentos. Então, começa tudo no cartório de registro civil. Eu não tenho condição de tirar a segunda via, tem que pagar, né? A gente agradecemos, né, por essa oportunidade, né? Eu venho ver o registro dele. Do seu filho? Meu filho. Ele não tem. Nem FUNAI que ele não tem. E o patrão dele falou para ele que é para tirar o registro dele, né? Para ele poder trabalhar. Ele trabalha na diária sem registrado. Então hoje eu venho procurar aqui. As atividades continuam até sexta-feira e o mais importante é que muitos serviços que nos cartórios ou outras instituições são pagos, aqui é possível fazer de forma gratuita. Bom, vamos voltar ao sudeste do país, no Rio de Janeiro. Uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Vamos ver essa notícia daqui a pouquinho. Vamos ao Rio de Janeiro, onde um crime de cinema chamou atenção em um condomínio de luxo em Niterói. O criminoso usou uma máscara muito realista, avaliada em quase R$ 2.000. Vamos acompanhar essa história com o Anderson novamente. Um crime com ares cinematográficos chamou a atenção em Niterói, na região metropolitana do Rio. Para invadir um apart-hotel e furtar pertences de um morador sem ser identificado, um advogado usou terno, luvas, óculos escuros e uma máscara realista. O crime aconteceu em 7 de fevereiro e os policiais afirmam que o executor do furto é o advogado criminalista Luiz Maurício Martins Galda. As câmeras de segurança do local mostram o homem
entrando no prédio de luxo e durante quase todo o tempo ele permaneceu com o celular no ouvido, indicando que falava com alguém. Ele circulou em áreas de acesso exclusivo dos funcionários, seguiu até o apartamento, arrombou a porta e furtou 8 relógios, avaliados em R$80 mil. Toda a ação durou cerca de 18 minutos. Em seu depoimento, Galda afirmou que pagou cerca de R$1.800 para comprar a máscara em uma plataforma internacional de compras virtuais. O criminoso afirmou que depois da ação passou a se desfazer de todos os vestígios digitais do cometimento do crime, inclusive apagar a conta no eBay e todos os e-mails relacionados à compra da máscara. Na semana passada, a polícia cumpriu um mandato na casa do advogado e ele apontou Alexandre Ceotto como autor intelectual da ação. As investigações mostraram que a planta do imóvel e a rotina do morador foram indicadas por Alexandre. Segundo fontes da polícia, não há uma legislação federal específica no Brasil que proíba ou restrinja diretamente a compra e venda de máscaras realistas. Realmente bem realista essa máscara desse assaltante, mas uma atitude muito errada. E uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, a CGU, investigam suspeitas de corrupção e desvio de uma organização responsável pela gestão de uma unidade de saúde no sul de Santa Catarina. Ao todo, a ação teve cumpridos 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Florianópolis em endereços localizados nos municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, Criciúma, Araranguá, todos em Santa Catarina, e Curitiba, no Paraná. As investigações têm como base nota técnica elaborada pela CGU, que teve como escopo o contrato celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e uma organização social, no valor global de R$196 milhões para a gestão de uma unidade de saúde no período entre 2018 e 2023. Os auditores constataram que houve subcontratação de empresas e o vínculo com suspeitas de execução de serviços com superfaturamento e de recebimento de vantagens indevidas por parte de dirigentes e ex-dirigentes da entidade. A unidade de saúde gerida pela organização social investigada é referência materno-infantil no Sistema Único de Saúde na região sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, contando com 125 leitos, UTI pediátrica, estrutura para atendimento com UTI neonatal, maternidade e centro cirúrgico. Além disso, a unidade oferece atendimento ambulatorial para 21 especialidades médicas, com banco de leite humano para atendimento de recém-nascidos e prematuros. O trabalho contou com a participação de 63 policiais federais e de 10 auditores da Controladoria Geral da União. Os investigados poderão responder por crime relacionado a peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Pode entrar no estúdio, Caio. Seja bem-vindo mais uma vez. E a gente começa falando de seleção brasileira, né? Isso porque os dirigentes da CBF chegaram em Madrid, na Espanha, para se reunir e ter o primeiro encontro com o novo técnico, o Carlo Ancelotti, não é mesmo? Isso aí, Fernando. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a CBF mandou 2 representantes até a Espanha para se reunirem com o Ancelotti, conversarem alguns assuntos, entre eles a lista da pré-convocação para os jogos da seleção. Os dirigentes da CBF chegaram a Madrid para se encontrarem com o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Rodrigo Caetano e Juan vão se reunir com o técnico italiano na quinta-feira, que ainda comandará o Real Madrid nas últimas 3 rodadas da La Liga. Nesta quarta, inclusive, os espanhóis enfrentam o Mallorca às 16h30. No encontro, os dirigentes vão debater com Ancelotti a lista de pré-convocados para a próxima data FIFA. O Brasil enfrenta o Equador em Guayaquil no dia 5 de junho e depois recebe o Paraguai em São Paulo no dia 10. Os nomes na lista de pré-convocação serão divulgados no dia 18, domingo, data em que a FIFA precisa recebê-los. A lista definitiva sai no dia 26, quando Ancelotti assume oficialmente a seleção brasileira. Juan e Rodrigo Caetano também discutirão com Ancelotti a formação da comissão técnica do Brasil. A tendência é que o italiano tenha a companhia de 4 profissionais estrangeiros e existe a conversa para a inclusão de brasileiros no grupo. David Ancelotti e o italiano Francesco Mauri seguem como seus auxiliares. Mino Fulco, genro de Ancelotti, também deve fazer parte, acumulando a função de auxiliar e preparador físico. Ou
Outro nome indicado é Simone Montanaro, italiano de 52 anos, analista de desempenho que acompanhou o técnico nos últimos 3 trabalhos: Napoli, o Everton e Real Madrid. E um jogador que está chamando bastante a atenção dos olheiros de toda a Europa é o filho do Cristiano Ronaldo, não é mesmo, Caio? Pois é, Fernando. Bom, o garoto que estreou pela equipe sub-15 da seleção de Portugal foi assistido por pelo menos 10 olheiros de grandes clubes europeus. Cristiano Ronaldo Júnior, filho do CR7, fez sua estreia na seleção sub-15 de Portugal e atraiu pelo menos 10 olheiros de grandes clubes europeus para vê-lo jogar. A partida era válida por um torneio internacional da categoria Mirim e o adversário de Portugal foi o Japão. O garoto, que acabou entrando na partida somente na segunda etapa, fez um jogo discreto, mas sua equipe venceu pelo placar de 4-1. Júnior, porém, como prefere ser chamado, não participou de nenhum dos gols. Nas arquibancadas estavam representantes de gigantes da Europa, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Juventus e Inter de Milão, além de mais algumas outras equipes, todos ali procurando encontrar o mínimo de semelhança possível do futebol do garoto com o de seu pai. Júnior já jogou na categoria de base do Manchester United, no período em que Cristiano Ronaldo vestiu a camisa dos Red Devils pela segunda vez na carreira entre 2021 e 2022. Como o jovem sempre joga pelas equipes que seu pai atua, Cristiano Ronaldo Júnior veste agora a camisa do Al Nassr da Arábia Saudita. E hoje tem brasileiros entrando em campo nas Copas Continentais, não é mesmo, Caio? Quem joga nessa quarta-feira? Hoje tem jogo, Fernando, tem brasileiro, então vamos dar uma olhada aí na tabela. Bom, a gente começa com a Copa Sul-Americana, porque nessa noite 2 duelos Brasil versus Chile vão acontecer. Primeiro às 19 horas no Maracanã, o Fluminense encara o chileno União Espanhola, buscando aí a liderança do Grupo F. Já às 21h30 no Mineirão, é a vez do já eliminado Cruzeiro entrar em campo contra o Palestino, também do Chile. O Palestino ainda busca a liderança desse Grupo E e precisa, para isso, vencer nessa noite. Quem ainda luta por uma vaga na próxima fase é o Vitória. Hoje os baianos jogam às 21h30 lá no Uruguai contra o Cerro Largo. E essa partida é uma disputa direta pelo segundo lugar. E agora a gente vai para a Libertadores, porque o Bahia vai em busca da sua classificação lá na Colômbia contra o Atlético Nacional. Se o tricolor baiano vencer hoje, já garante sua vaga para a próxima fase. Agora, se perder, pode se complicar demais nesse grupo que é muito equilibrado. A partida vai começar às 19 horas. Já no Newton Santos, às 21h30, o Botafogo encara o Estudiantes da Argentina, um jogaço que pode acontecer aí muita coisa. Se o Glorioso perder, tá fora da Libertadores, mas se ganhar, entra de vez na briga pela liderança do Grupo A. Tem tudo aí para ser um grande jogo. E para encerrar os jogos de brasileiros, de hoje, o São Paulo recebe o Libertad do Paraguai, precisando de apenas um empate para carimbar sua vaga na próxima fase da Libertadores. E esse jogo vai acontecer no Morumbi às 21h30, Fernando. E eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Grandes jogos que a gente vai acompanhar hoje, hein? Obrigado pelas informações e até mais. Até mais, Fernandão. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela RISTV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.